Olá, futuros médicos de excelência. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Cai na Prova do ENAMED. O nosso episódio de hoje vai ser a questão 97 do simulado ENAMED de 2026. Um caso clássico de crescimento e puberdade que separa os bons alunos dos excepcionais. Eu sou a doutora Gi, pediatra, especialista em adolescentes, e aqui não tem espaço para superficialidades. Vamos mergulhar em conteúdos desafiadores, daqueles que transformam não só a nota na prova, mas a sua carreira inteira. E junto comigo está a prof. Miriam, que vai se apresentar. Tudo bom, pessoal? Eu e a professora Gi vamos estar aqui com vocês. E hoje o nosso objetivo aqui é que a gente trate de alguns assuntos que vão ajudar vocês, tanto na prova do ENAMED, como na futura residência de vocês. E o ENAMED, né, Miriam, é além de uma prova. É o trampolim para o médico se tornar uma pessoa que salva vidas, que tem precisão cirúrgica, que diagnostica o invisível e constrói uma vida de impacto real. Imagina as residências disputadíssimas, plantões onde a gente pode virar referência, pacientes que vão confiar cegamente em você. Isso não é um sonho, é o que o ENAMED entrega para quem se dedica. Alunos top 10 não nascem prontos, eles treinam e treinam aqui com casos reais que a prova cobra. Preparado para ser esse médico? Vamos nessa discutir a questão de hoje? Vamos começar, professora Gi. Uma mãe de uma menina de 7 anos chega na UBS preocupada. Minha filha é a menor da sala, sem intercorrências gestacionais ou neonatais, sem intercorrências ou uso de remédios crônicos, o exame físico normal, um Tanner M1P1, isso quer dizer pré-púbere, não iniciou a puberdade ainda, e os dados que são dados no enunciado da questão. 19 quilos no score Z, -1. Estatura, 1,7 m, score Z entre -3 e -2, com um alvo parental de 1,50 m, que é no Z-score -2. IMC de 16, um Z-score entre 0 e +1, relação segmento inferior e segmento superior 1,02, normal para a idade é de 1 a 1,3, e aos 6 anos e 8 meses, ela tinha um peso de 17 quilos, o score Z entre -2 e -1, estatura 1,5 m, score Z -3 e -2, e uma idade óssea de 5 anos e 10 meses. Esse é o enunciado da questão. E a pergunta é: qual a hipótese diagnóstica adequada? Letra A, acondroplasia. Letra B, síndrome de Tanner. Letra C, baixa estatura familiar. Letra D, atraso constitucional do crescimento. E agora, você parou para pensar? Muitos caem na armadilha do atraso constitucional pela idade óssea atrasada ou acondroplasia pela estatura baixa. Mas vamos ver o que os detalhes do ENAMED ama cobrar? Você tem alguma coisa para comentar dessa questão, Miriam, que te chama a atenção? Uma das coisas é assim, vocês lembram o que é estadiamento de Tanner? Eu acho que é importante a gente lembrar o que é. Estadiamento de Tanner é quando a gente quer ver na expressão do corpo, e aqui a gente está falando de uma menina, né, dos caracteres sexuais secundários. Então, na menina é mama, né, o corpo, uma cintura mais afilada, os pelos pubianos na genitália feminina, também pelos axilares, né, e a gente não pode esquecer que a estatura, que eu acho que aqui é o X da questão, né, ele também vai estar relacionado aos caracteres sexuais secundários, ok? Ótimo, por quê? Porque a gente tem que lembrar que o que a gente avalia dos caracteres sexuais secundários, que são a ação dos hormônios da puberdade, o que isso tem de relação com o crescimento. É essa a nossa grande preocupação. E aí a gente vê o ponto 1, que o alvo parental dessa criança é no Z-score -2. Então, ela é mais baixa do que a maioria. O Z-score 0 é a média. Ela está no -2, abaixo da média. Ela é uma criança baixinha. As proporções do corpo dela, segmento inferior, segmento superior, estão normais para a idade dela. Então, quer dizer, a altura da sínfise púbica até os pés e a altura
dela, da sínfise até o topo da cabeça, é proporcional. Não tem nenhuma desproporção corporal. O Tanner é normal, sem dismorfias, então sem essa alteração da proporção corporal, sem cariótipo alterado para pensar em Tanner, então no enunciado tinha que ter uma coisa falando do cariótipo. Prof. Gi, isso eu observei, não tem no enunciado nada falando do cariótipo, mas como é que você pode desconfiar que não seja síndrome de Tanner? Porque ela já tem ali uma expressão do estrogênio, ela tem um M1P1. Então, o Tanner, ele não vai ter nada de hormônio sexual feminino, mas síndrome de Tanner não seria a principal hipótese diagnóstica. Então, tem outras hipóteses que são muito mais de se pensar aqui antes. E outras alterações, está falando lá no exame físico, que ela não tem. Uma síndrome de Tanner teria implantação baixa do cabelo, né? Ela cursa com baixa estatura, mas aí o score Z seria no -3. Isso. Então, teriam outras características no exame físico para a gente pensar na síndrome. Uma fase característica de Tanner. Né? Outras alterações do exame físico. Sem braquicefalia ou rizomelia, para pensar em acondroplasia. E agora? Ô, Prof. Gi, o que é rizomelia? Rizomelia é o encurtamento desproporcional da parte mais próxima dos membros. Então, o húmero e o fêmur, eles são mais curtos do que o antebraço e a perna. Então, essa desproporção nos ossos proximais faria a gente pensar numa acondroplasia, uma alteração óssea. Então, qual seria a resposta mais de se pensar aqui, uma hipótese diagnóstica mais favorável aqui? A gente fala que a resposta certa é a letra C, baixa estatura familiar, que é genética, benigna, sem intervenção. Só monitorar. Mas agora a gente vai apresentar um mapa mental para fazer a revisão e para que você faça o raciocínio passo a passo de como que analisa essa questão. Vamos lá? O primeiro passo é a gente analisar as curvas de crescimento no score Z. E aí a gente vai avaliar a estatura dela e a velocidade de crescimento. A velocidade de crescimento dessa garota, que tem 7 anos de idade, a gente tem que saber de antemão quanto que cresce uma criança por ano antes de entrar na puberdade. 5 a 6 centímetros por ano, que é exatamente o que essa menina está acontecendo com essa menina. Então, você vê a altura que ela teve na consulta anterior, agora, e a gente está calculando lá e dá para ver que é 6 centímetros por ano. Isso é uma conta fácil de fazer. X centímetros em tantos meses da consulta anterior. Em 12 meses, X, regrinha de 3, e a continha deu 6 centímetros por ano. Então, adequado para quem não entrou na puberdade ainda, M1P1, ela não tem sinais puberais ainda, né? Avaliar o quê? Além disso, comparar com o alvo familiar. O que quer dizer? A altura do pai, a altura da mãe, -13, dividido por 2, mais ou menos 5 ou 6,5, depende da literatura. Mas essa garota tá mantendo na curva a mesma estatura que ela tinha na consulta anterior, entre -2 e -3, a altura dela. Então, ela está na curva, acompanhando essa curva de velocidade de crescimento. E está dentro do alvo genético dela. A puberdade nas meninas, quando começa, doutora Miriam? Nas garotas. As meninas, elas começam por volta dos 9 anos, pré-púbere, né? E assim, a média da mulher brasileira, por volta ali de 13 anos, a primeira menarca. E elas crescem nesse período de 8 a 9 centímetros por ano e os garotos 10, 11 centímetros por ano. Pode variar? Pode crescer mais? Pode. Mas é o que está na literatura, são esses os valores. Qual é o nosso segundo passo, raciocínio para essa questão? É avaliar o desenvolvimento puberal, os estágios de Tanner. E aí analisar se ela está no início do estirão ou se ela ainda é pré-púbere. E ela ainda é pré-púbere, ela ainda não começou o estirão, quer dizer, ela não começou a acelerar o crescimento dela. Terceiro passo, outros achados no exame físico, que seria o quê? O segmento superior e o segmento inferior. A proporção aqui do segmento superior e inferior é de 1 para 1. Então, o que isso significa? Que as pernas e o tronco é equivalente, né? À medida que a gente faz inferior para a medida superior, é mais ou menos a relação de 1 para 1. Outras alterações, por exemplo, ela não tem outras alterações, né? Ela não tem a braquicefalia, que é a cabeça larga e curta, ou uma macrocefalia, uma cabeça grande, para a gente pensar em síndrome ou acondroplasia. Como a gente falou da rizomelia, ela também não tem braços curtos, o fêmur curto, para a gente pensar, então,
em outra hipótese. Depois vamos para o quarto passo, que é o raciocínio clínico, que é um método hipotético dedutivo. O que é isso? A gente faz hipóteses, vai deduzindo conforme os achados. O que o enunciado dizia, ela tem uma velocidade de crescimento esperada. O alvo mantém o score Z no gráfico, sem alteração de segmento superior e inferior. O que seria um segmento superior maior que o inferior, quer dizer, o tronco até a cabeça, se fosse maior, a gente teria que pensar em nanismo, em displasia óssea, em hipotireoidismo congênito, porque o tronco cresce desproporcional às pernas. E se for um segmento inferior maior que o superior, quer dizer, pernas muito mais compridas do que o segmento superior, aí a proporção é reduzida e a gente pensa o quê? Um atraso da maturação sexual, quer dizer, um atraso da puberdade ou algumas síndromes específicas. Daí, esse é o raciocínio. E a chave de ouro é o quinto passo. O quinto passo, para a gente matar a charada dessa questão, tá onde, doutora Miriam? E está na idade óssea dessa paciente. Que é o quê? Como é que faz esse exame? A gente vai fazer o raio-x dos punhos e das mãos da criança. Isso. E aí analisa a distância que tem entre as epífises e os ossículos do carpo e vai dar lá a idade óssea correspondente à idade cronológica. Se essa idade óssea está adequada com a idade cronológica, ela é compatível com a idade cronológica, quer dizer, é próximo, aí me penso mais no quê? Numa baixa estatura familiar. Se ela está atrasada a idade óssea, a gente pensa, é menos de 2 desvios padrões ou é mais de 2 desvios padrão? Porque a idade óssea dessa garota estava diferente, mas em 10 meses. É um atraso muito pequeno, é menos de 2 desvios padrão. E essa é a que gerava confusão na questão de a gente pensar que pudesse ser um retardo do crescimento e puberdade. Ela só está um pouco atrasada para entrar na puberdade. Não, mas quando é isso, a idade óssea está mais atrasada. E se for dentro de 2 desvios padrões, fala a favor do retardo constitucional do crescimento e puberdade, só que é muito mais comum nos garotos do que nas garotas. Isso então já exclui um pouco essa questão. E como a dela está praticamente compatível com a idade cronológica, sim, fica baixa estatura familiar. E fechamos a questão como baixa estatura familiar, com todos os esclarecimentos. Gostou, Prof. Miriam? Eu achei uma ótima questão. Eu gostei bastante do teu mapa mental, bem elucidativo para explicar essa tua questão. Agora você pode fazer o print desse mapa mental para estudar e não esquecer mais sobre crescimento e puberdade. Mensagem para nosso final do nosso primeiro episódio do podcast Cai na Prova do Enamed. Siga a gente, vocês vão gostar. Assista o podcast, porque a gente vai trazer outras questões que são as questões que deixaram mais dúvida para vocês. Tirar suas dúvidas, compartilha esse episódio com mais alunos de medicina que querem ser aprovados na residência médica, se tornar médicos de excelência. E na próximo episódio, Prof. Miriam vai trazer a questão sobre amenorreia. Fica ligado para o próximo episódio.